Imaginem por um momento, um navio gigantesco com mais de 400 pessoas a bordo simplesmente desaparece no meio do oceano sem deixar rastro. Nenhum pedido de socorro, nenhum destroço encontrado, nenhuma explicação. Parece impossível, não é mesmo? Mas isso realmente aconteceu, e o caso permanece como um dos maiores mistérios marítimos da história. Estou falando do SS Waratah, um transatlântico de luxo que sumiu completamente em 1909, 2 anos antes do famoso naufrágio do Titanic. Mas ao contrário do Titanic, que pelo menos deixou destroços e sobreviventes para contar a história, o Waratah simplesmente evaporou, levando consigo 211 passageiros e 40 tripulantes para o fundo do oceano. Ou será que levou? A história que vocês vão ouvir hoje é tão perturbadora quanto fascinante. É sobre um navio que talvez tenha sido amaldiçoado desde o momento em que deixou o estaleiro. Um navio que enfrentou problemas estranhos desde sua primeira viagem. E sobre um homem que teve pesadelos tão vívidos sobre o desastre que decidiu desembarcar no meio da jornada, salvando sua própria vida de forma inexplicável. Preparem-se para conhecer a história do navio fantasma que desapareceu antes mesmo da era do SOS, o navio amaldiçoado. O SS Waratah foi construído em 1908 nos estaleiros Barclay Curley Company, em Glasgow, Escócia. Era um navio impressionante, 142 metros de comprimento, capaz de transportar mais de 600 passageiros em 3 classes diferentes. O nome Waratah vinha de uma flor australiana, símbolo de esperança e renovação. Uma ironia cruel, considerando o destino que o aguardava. Desde o início, o Waratah apresentou problemas inquietantes. Durante os testes iniciais, os engenheiros notaram que o navio tinha tendência a inclinar-se perigosamente para os lados quando enfrentava ondas mais fortes. Era o que os especialistas chamam de instabilidade metacêntrica. Basicamente, o navio não conseguia se equilibrar adequadamente nas águas agitadas. Mas os proprietários da Blue Anchor Line estavam ansiosos para colocar o navio em operação. O mercado de transporte entre a Europa e a África do Sul estava em alta, especialmente depois da descoberta de diamantes e ouro na região. Eles decidiram ignorar os avisos dos engenheiros e colocar o Waratah em serviço. A primeira viagem comercial aconteceu em novembro de 1908, partindo de Londres com destino à Cidade do Cabo e Durban. Durante essa jornada inaugural, os problemas se intensificaram. Passageiros relataram que o navio balançava de forma anormal, criando uma sensação constante de desconforto e enjoo. Alguns até mesmo cancelaram suas passagens de volta, preferindo encontrar outras formas de retornar para casa. O capitão Joshua Ilberry, um veterano do mar com mais de 30 anos de experiência, também demonstrava preocupação. Em cartas para sua família, ele mencionou que o Waratah era um navio difícil de comandar e que sentia algo estranho em relação à embarcação. Palavras proféticas de um homem que em poucos meses desapareceria junto com seu navio. O homem dos pesadelos. Entre os passageiros da segunda viagem do Waratah estava Claude Sawyer, um engenheiro inglês que trabalhava nas minas da África do Sul. Sawyer havia embarcado em Durban no dia 26 de julho de 1909, com destino a Londres, ansioso para reencontrar sua família após meses de trabalho. Mas algo extraordinário e terrificante começou a acontecer com Sawyer logo nas primeiras noites da viagem. Ele começou a ter pesadelos vívidos e recorrentes sobre o navio. Nos sonhos, via o Waratah sendo engolido por ondas gigantescas, ouvia os gritos desesperados de passageiros e sentia a embarcação tombando violentamente para o lado. Inicialmente, Sawyer tentou ignorar os pesadelos, atribuindo-os ao estresse do trabalho ou à comida do navio. Mas eles se tornaram cada vez mais intensos e detalhados. Em uma das visões mais perturbadoras,
Ele viu um homem com uma espada ensanguentada caminhando pelos corredores do navio, seguido por uma figura encapuzada que apontava diretamente para ele. O que torna essa história ainda mais arrepiante é que Sawyer não era uma pessoa supersticiosa. Era um engenheiro, um homem da ciência, acostumado a lidar com fatos concretos e explicações lógicas. Mas os pesadelos eram tão reais, tão vívidos, que ele não conseguia simplesmente ignorá-los. Na manhã de 29 de julho, após 3 noites consecutivas de pesadelos horríveis, Claude Sawyer tomou uma decisão que salvaria sua vida. Ele desembarcou em Cidade do Cabo, abandonando sua passagem e todos os seus planos de voltar para casa naquele navio. Seus companheiros de viagem acharam que ele havia enlouquecido, porque alguém abandonaria uma passagem cara e confortável por causa de alguns sonhos ruins. Sawyer tentou convencer outros passageiros a desembarcarem com ele, mas ninguém levou suas preocupações a sério. Ele ficou no cais até o Waratah partir, observando o navio se afastar no horizonte. Seria a última vez que alguém veria aquela embarcação intacta. O desaparecimento. O SS Waratah partiu de Cidade do Cabo na manhã de 26 de julho de 1909, com 211 passageiros e 40 tripulantes a bordo. O destino era Londres, com uma parada programada em Plymouth. Era uma rota que o navio já havia feito antes, e as condições meteorológicas pareciam favoráveis. Mas o que aconteceu nas próximas 48 horas permanece um mistério até hoje. No dia 27 de julho, o navio SS Clan McIntyre avistou o Waratah navegando normalmente ao largo da costa sul-africana. O capitão do Clan McIntyre, Bruce, relatou mais tarde que o Waratah parecia estar em bom estado, mantendo velocidade normal e seguindo sua rota prevista. Esse foi o último avistamento confirmado do navio. O que torna o desaparecimento ainda mais misterioso é o timing. Em 1909, o sistema de socorro SOS ainda não havia sido oficialmente adotado pela navegação internacional. Isso só aconteceria em 1910. Na época, os navios usavam o sinal CQD, Come Quick Danger, para emergências. Mas o Waratah nunca enviou nenhum pedido de socorro, nem CQD, nem qualquer outro sinal de emergência. Isso é extremamente estranho. Mesmo em caso de naufrágio súbito, navios daquela época geralmente conseguiam enviar pelo menos uma mensagem de socorro antes de afundar. O fato de não ter havido nenhuma comunicação sugere que algo catastrófico aconteceu muito rapidamente, ou que o sistema de rádio do navio falhou no momento crucial. Quando o Waratah não chegou a Londres na data prevista, as autoridades inicialmente não se preocuparam muito. Atrasos eram comuns devido a condições climáticas ou problemas mecânicos menores. Mas quando se passaram dias sem qualquer notícia, ficou claro que algo terrível havia acontecido. A busca desesperada. A notícia do desaparecimento do Waratah causou sensação mundial. Era impensável que um navio tão grande, com tantas pessoas a bordo, pudesse simplesmente sumir sem deixar rastro. As famílias dos desaparecidos pressionaram o governo britânico a organizar uma busca massiva. A primeira expedição de busca foi enviada em setembro de 1909, apenas 2 meses após o desaparecimento. O navio HMS Forte percorreu a costa sul-africana, procurando por destroços, botes, salva-vidas ou qualquer sinal do Waratah. Encontraram absolutamente nada. Uma segunda busca foi organizada em 1910, desta vez com múltiplos navios cobrindo uma área ainda maior do oceano. Mergulhadores exploraram locais onde o Waratah poderia ter encalhado. Aviões foram enviados para sobrevoar áreas remotas da costa. O resultado foi o mesmo: nada. O que mais intrigava os investigadores era a completa ausência de destroços. Mesmo que o navio tivesse afundado rapidamente, era esperado que alguns objetos flutuassem até a superfície. Coletes salva-vidas,
bagagens, móveis ou pelo menos alguns dos 32 botes salva-vidas que o Waratah carregava. Mas o oceano permaneceu em silêncio, guardando seus segredos. A falta de evidências levou a teorias cada vez mais elaboradas. Alguns sugeriram que o navio havia sido capturado por piratas e levado para algum porto remoto. Outros especularam que uma explosão interna havia desintegrado completamente a embarcação. Havia até teorias sobre um fenômeno oceânico desconhecido que teria engolido o navio inteiro. Claude Sawyer, o homem que havia abandonado o navio devido aos pesadelos, tornou-se uma figura central nas investigações. Seu depoimento sobre os sonhos proféticos fascinou o público e confundiu os investigadores. Como ele poderia ter previsto o desastre com tanta precisão? Teorias e mistérios. Ao longo dos anos, especialistas em navegação e historiadores marítimos desenvolveram várias teorias para explicar o desaparecimento do Waratah. Cada uma delas tem elementos plausíveis, mas nenhuma consegue explicar completamente a ausência total de destroços. A teoria mais aceita entre os especialistas é a do tombamento catastrófico. Lembrem-se dos problemas de estabilidade que o navio apresentou desde o início? É possível que o Waratah tenha encontrado uma tempestade particularmente severa e, devido aos seus problemas estruturais, tenha tombado rapidamente para um dos lados. Quando um navio tomba dessa forma, ele pode afundar em questão de minutos, levando tudo e todos para o fundo antes que qualquer pedido de socorro possa ser enviado. O peso da carga e dos passageiros faria com que o navio descesse como uma pedra, explicando por que nenhum destroço flutuou até a superfície. Uma segunda teoria sugere que o Waratah pode ter sido atingido por uma onda gigante, um fenômeno oceânico raro, mas documentado, onde ondas de mais de 30 metros de altura podem se formar subitamente durante tempestades. Uma onda desse tamanho poderia literalmente partir o navio ao meio ou empurrá-lo para baixo com força suficiente para impedir que qualquer destroço retornasse à superfície. Existe também a teoria da explosão interna. O Waratah carregava uma carga diversificada, incluindo produtos químicos e materiais inflamáveis. É possível que tenha ocorrido uma explosão acidental que destruiu o navio de forma tão completa que não sobrou nada para flutuar. Mas a teoria mais intrigante, e também a mais controversa, envolve os pesadelos de Claude Sawyer. Alguns pesquisadores acreditam que Sawyer pode ter percebido, subconscientemente, sinais de perigo que sua mente consciente não conseguiu processar. Pequenos detalhes sobre o comportamento do navio, conversas entre tripulantes ou mudanças sutis no ambiente que seu cérebro interpretou como avisos de desastre iminente. Essa teoria sugere que o que chamamos de intuição ou pressentimento pode ser, na verdade, nossa mente processando informações que não percebemos conscientemente. Sawyer pode ter notado que algo estava errado com o Waratah, e seu subconsciente traduziu essa preocupação em pesadelos vívidos que o forçaram a abandonar o navio. Buscas modernas e descobertas recentes. O mistério do Waratah continuou atraindo investigadores e caçadores de tesouros ao longo do século XX e início do século XXI. Com o avanço da tecnologia submarina, tornou-se possível explorar o fundo do oceano de formas que eram impensáveis em 1909. Na década de 1990, várias expedições de busca utilizaram sonares de alta tecnologia e veículos subaquáticos não tripulados para vasculhar o fundo do mar ao longo da costa sul-africana. Embora tenham descoberto vários destroços de navios antigos, nenhum deles era o Waratah. Em 1999, uma expedição liderada pelo explorador marítimo Emlyn Brown afirmou ter encontrado destroços que poderiam pertencer ao navio perdido. Usando sonar de varredura lateral, eles identificaram uma estrutura no fundo do mar que tinha aproximadamente o tamanho e a forma do Waratah,
mas mergulhos posteriores revelaram que se tratava de outro navio, aparentemente afundado décadas depois. A descoberta mais promissora aconteceu em 2004, quando uma equipe de mergulhadores encontrou destroços em águas profundas, a cerca de 12 milhas da costa de KwaZulu-Natal. O formato e o tamanho dos destroços eram consistentes com o Waratah, e a localização correspondia aproximadamente à rota que o navio deveria ter seguido. No entanto, investigações mais detalhadas revelaram que os destroços eram muito antigos para serem do Waratah, provavelmente datando do século XVIII ou início do século XIX. Mais uma vez, o oceano havia guardado seus segredos. O legado do mistério. O desaparecimento do SS Waratah teve consequências que se estenderam muito além da tragédia em si. O caso destacou a necessidade de melhores regulamentações de segurança marítima e contribuiu para o desenvolvimento de sistemas de comunicação de emergência mais eficientes. Ironicamente, o desastre do Waratah pode ter salvado vidas no futuro. Quando o Titanic afundou em 1912, as lições aprendidas com o mistério do Waratah já haviam levado a melhorias nos protocolos de segurança e nos sistemas de resgate marítimo. A história de Claude Sawyer e seus pesadelos proféticos também teve impacto duradouro. Psicólogos e pesquisadores começaram a estudar mais seriamente a possibilidade de que nossa mente subconsciente possa detectar perigos que nossa consciência não percebe. Embora ainda não tenhamos explicações científicas completas para fenômenos como pressentimentos ou intuições, o caso Sawyer contribuiu para uma maior aceitação de que nossa percepção pode ser mais complexa do que imaginamos. O mistério também inspirou escritores, cineastas e artistas ao longo dos anos. A ideia de um navio que simplesmente desapareceu sem deixar rastro captura nossa imaginação de forma única. É uma lembrança de que, mesmo em nossa era tecnológica, ainda existem mistérios que desafiam nossa compreensão. Para as famílias dos 251 desaparecidos, no entanto, o mistério representa algo muito mais profundo que curiosidade histórica. Representa a ausência de fechamento, a impossibilidade de luto adequado e a eterna pergunta sobre o que realmente aconteceu com seus entes queridos naquela fatídica viagem em julho de 1909. Reflexões finais. Hoje, mais de um século depois, o SS Waratah permanece como um dos grandes mistérios não resolvidos da história marítima. Em uma época em que podemos rastrear navios via satélite, monitorar cada movimento através de GPS e comunicar instantaneamente com embarcações em qualquer lugar do mundo, é quase incompreensível que um navio inteiro possa simplesmente desaparecer. Mas o caso do Waratah nos lembra de que o oceano ainda guarda segredos. Nas profundezas do Atlântico Sul, em algum lugar ao largo da costa africana, podem estar os restos de um navio e as respostas para um mistério que fascina pesquisadores há mais de 100 anos. Talvez um dia, com novas tecnologias e técnicas de busca ainda mais avançadas, finalmente encontremos o SS Waratah. Ou talvez o oceano decida manter seus segredos para sempre, deixando-nos apenas com teorias, especulações e a história extraordinária de um homem que teve pesadelos tão vívidos que salvaram sua vida. Uma coisa é certa: o mistério do navio que desapareceu antes do primeiro COS continuará intrigando e fascinando as pessoas por muitas gerações vindouras. É uma lembrança de que, mesmo em nosso mundo moderno, ainda existem perguntas sem respostas e mistérios que desafiam nossa compreensão da realidade. E você, o que acha que realmente aconteceu com o SS Waratah? Acidente trágico, fenômeno natural inexplicável ou algo ainda mais misterioso? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você ficou fascinado por essa história tanto quanto eu, não se esqueça de se inscrever no canal para mais mistérios históricos que vão fazer você questionar tudo
o que pensava que sabia sobre o passado. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e compartilhe esse mistério com amigos que também adoram histórias que desafiam explicação. Até a próxima e lembrem-se, a história está cheia de mistérios esperando para serem descobertos.